hoje. Só mais um minutinho. Então, nós seguimos aí, né, na explicação do livro Céu e Inferno, né, que a gente tem feito esse estudo, que é um livro que compõe, né, o Pentateuco da doutrina espírita, e fazemos uso, né, de algumas literaturas de apoio, como os próprios livros da doutrina, né, que facilitam aí o nosso entendimento, né? E a gente está aí no nosso roteiro de estudo, já na parte da doutrina das penas eternas, né? A gente vem fazendo essa discussão já há algumas aulinhas, né? Acho que creio que na próxima aula a gente já fecha a sequência da doutrina das penas eternas, ok? Depois aqui mais um pouco relatando o que a gente vai ter na segunda parte, né, que são os exemplos. Então, nós estamos aí na doutrina das penas eternas, nessa aula 30 já do nosso estudo do livro, e é uma parte que a gente vem retratando, pessoal, que isso foi até falado muitas vezes na Semana Espírita que a gente teve este final de semana, que ao longo do tempo, né, à medida que foi surgindo o esclarecimento, que as pessoas foram amadurecendo, tendo essa maturidade, né, até fui um pouco redundante aí na fala, muitas coisas foram colocadas em determinados momentos da história que eram condizentes com o nosso nível de entendimento, né? Então, algumas coisas que hoje a gente já não consegue mais sustentar, até pela falta de lógica, né? Elas vão caindo por terra à medida que a gente vai sanando essas dúvidas e sanando essas dificuldades. A ampliação da nossa consciência vai nos permitindo o quê? Sair, né, de muita parte de ignorância e assumindo as nossas responsabilidades dentro da nossa própria vida, né? Eu acho que isso é um dos maiores ensinamentos que a doutrina espírita traz, que é de deixar nas nossas mãos as rédeas daquilo que nos acontece. A gente sair desse papel de vítima, sair desse papel de que a gente tipo assim, deixa a vida me levar. E a gente sabe que não é assim, né? Não viemos a passeio, viemos para algum tipo de aprendizado, algum tipo de melhoria, e quando você, né, temos essa grata satisfação de termos esse esclarecimento a tempo, a gente tem certeza que a gente pode estar adiantando esse nosso processo de evolução. Então, a gente está relatando sobre esses argumentos a favor das penas eternas, quer dizer, em que momento esses argumentos eles foram importantes para que nós tivéssemos essa amplitude destes pensamentos, né? E se a gente está falando de pena eterna, a gente fala o tempo inteiro sobre punição, né? Sobre aquela ideia que a gente vem percorrendo e vem desmistificando desse Deus ruim, desse Deus mau, né? A gente mais vai nos ater à questão da justiça propriamente dita, né? Cada um de acordo com aquilo que faz. Mas, nesse tempo aí das penas eternas, né, foi colocado que a punição é antes uma advertência do mal já praticado, devendo ter por fim reconduzi-la ao bom caminho. Essa seria a intenção. Igual quando você dá um castigo, né, para uma criança, pede que alguém cumpra uma determinada pena, ou nós também, né, quando infringimos regras, a gente sofre punições. Mas, em se tratando dessa questão de nossa conduta, né, se essa pena ela fosse remissível, ou seja, ela não pudesse ser desfeita, a gente não pudesse ter um resultado diferente, o desejo de a gente procurar se melhorar, ele seria totalmente supérfluo, né? Se eu sei que minha pena não vai ser reduzida, então eu não vou fazer por onde para eu poder me melhorar, né? E nem o fim da criação seria alcançado,
porquanto haveria seres predestinados à felicidade ou à desgraça. Quer dizer, é como se já nascêssemos predestinados, alguns, né, a serem anjos e felizes, e uma outra determinada classe que não tivesse um destino tão feliz assim, né? E aí a gente poderia até se questionar, né? O que que é que classificaria quem iria para esse lado bom ou quem iria para o lado ruim, né? Onde é que estaria aí essa determinação de que eu estaria, né, firmada e determinada para ir, por exemplo, para o inferno e a outra pessoa estaria determinada para ir para o céu? Seria porque Deus quis assim, simplesmente, né? Então, se a alma se arrepende, ela pode regenerar-se, né? E podendo regenerar-se, ela pode aspirar à felicidade. Então, quer dizer, aí a gente já, né, fala muitas vezes nesse item sobre essas contradições em relação às penas eternas, né, que é esse cair por terra que a gente chama tanta atenção nesse capítulo desse livro, né, e coloca-se, e Deus seria justo se ele recusasse os respectivos meios? Quer dizer, se ele se recusasse a permitir que você quisesse se melhorar, né? Você ter a chance de mostrar que você está um pouco melhor, né? Então, sendo o bem o fim supremo da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna. E o castigo, como meio de alcançá-la, temporário, né? Aí a gente já consegue enxergar melhor algumas possibilidades de evolução, né? Assim como a gente fala aí que estamos, né, passando por um processo, né, dentro de um planeta de provas e expiações. Então, quer dizer, são colocados os meios, né, são nos dadas as condições para que possamos provar que a gente está se melhorando, né? Vem as provações, temos as expiações, e a gente tem aí as oportunidades de ter aí, de alguma forma, esses castigos temporários, claro, pelas atitudes que tenhamos tido anteriormente, né? Mas sempre enxergando essa felicidade lá na frente, essa possibilidade de melhora, né? Então, a noção mais singela da justiça humana prescreve que não se pode castigar de uma maneira eterna, né, perpétua, quem se mostra desejoso de praticar o bem. Aí seria uma total injustiça, né? Aquela pessoa que reconhece que errou, entende que pode fazer algo melhor, e aí ela deseja que isso aconteça, né? Então, seria o mínimo esperado em relação a essa justiça, né? Colocada para cada um. Então, isso aí refuta mais uma vez aquilo que em algum determinado momento da nossa história, né, da nossa vida, foi colocado como uma pena eterna, né? E um último argumento que é colocado em relação a, a favor das penas eternas é de que o temor das penas eternas é como um freio. Anulado este, o homem, por nada temer, entregar-se-ia a todos os excessos. Então, tem essa falsa ideia de que esse temor, né, dessa pena eterna, de, por exemplo, ir para o inferno, fizesse com que nós temêssemos algo e fôssemos sempre pessoas boas e não nos entregássemos aos excessos. Agora eu pergunto para vocês, a gente segue isso? A gente tanto não acredita que a gente não pratica dessa forma. Nós continuamos errando, nós continuamos sendo egoístas, tendo inúmeras más inclinações, né? Porque se a gente fosse temeroso realmente, a gente ia pensar melhor, não vou fazer tal coisa errada porque eu vou para o inferno desse jeito, né? Então é aquela coisa que está meio que no lúdico, aí, igual o Breno colocou, os andarilhos. Quer dizer, é como se você imaginasse algo, eu quero ser isso lá na frente, mas eu não estou conseguindo cumprir isso ainda, né? Então, a gente precisa ser coerente
com a proposta daquilo que a gente faz em relação àquilo que a gente realmente sabe que vai acontecer. E olha que a gente, mesmo sabendo, né, a gente sabe tanto da questão do amor de Deus e das oportunidades que a gente tem, que a gente ainda a gente falha muitas vezes, né, dentro da nossa jornada. Então, a gente tem esse argumentozinho aí, e vem a refutação dele. Esse raciocínio, ele procederia, né, ele teria lógica, se a temporalidade das penas importasse, de fato, na supressão de toda sanção penal. Então, a felicidade ou a infelicidade nossa, futura, é consequência rigorosa da justiça de Deus, porque a identidade de condições para o bom e para o mal seria a negação dessa justiça. Mas aí a gente coloca uma observação importante. Por não ser eterno, nem por isso o castigo deixa de ser temeroso. E tanto maior será o temor, quanto maior a sua convicção. Né? Então, a gente já começa, né, a alertar, né, e o nosso nível de consciência também, né, começa a nos auxiliar eu chamo assim de assumir essa responsabilidade, né? Pegar as rédeas e falar assim, não, isso agora depende apenas de mim, né? Não depende mais dos outros. E em falando nesse caso, né? Essa, por sua vez, tanto mais profunda será, quanto mais racional a procedência do castigo. Então, uma penalidade em que você não crê nela não pode ser um freio. E a eternidade das penas está neste caso. Então, cai por terra definitivamente. Você não crê nem na pena, né? E por conta disso, você não revê as suas atitudes, porque você entende que aquilo ali não vai chegar onde se imaginava que iria chegar. Então, a crença nessa penalidade, a gente já afirmou, em um determinado tempo já teve sua utilidade. Né? Num determinado nível de consciência de pessoas lá atrás, a sua razão de ser nessa dada época. Mas hoje, não somente deixa de impressionar os ânimos, mas até produz descrentes. Quer dizer, a gente acha que, a gente já tem certeza que isso daí é falível, né? A gente sabe que não tem condições e nem razão de existência, certo? Então, antes de colocá-la, né, como uma necessidade, foi primeiro necessário demonstrar que ela existia, né? Então, foi importante? Foi. E ela, em um determinado momento, foi necessário comprovar que ela, por um tempo, existiu. Mas seria preciso, além disso, observar a sua eficácia, junto àqueles que a preconizam e se esforçam por demonstrá-la. Mas, infelizmente, neste caso, muitos provam pelos atos que nada temem das penas eternas, que foi aquilo que eu acabei de falar. Então, como é que a gente imaginássemos assim, né? Olha, se eu fizer alguma coisa de errado, né? Se eu cometer um pecado, eu vou queimar no mármore do inferno lá. Mas aí eu continuo praticando e fazendo as coisas erradas, então eu não estou acreditando que eu vou para este lugar, né? Esse lugar não existe. Então, assim seria impotente para reprimir os próprios profitentes, né? Que império poderá exercer sobre os descrentes e refratários? Então, nem aqueles que estão colocando esses dizeres, né? Seria impotente reprimi-los e aqueles que nem nisso acreditam, né? Então, ficaria impossível de se sustentar, certo? E aí, avançando, já que, olha só, primeiro analisamos a origem dessas penas, depois os argumentos que existiram num determinado tempo, né, para sustentar as penas eternas, e aqui a comprovação, né, olha lá, impossibilidade material das penas eternas. Então, aqui a gente vai trazer uma coisa mais concreta, né, a respeito dessa impossibilidade que a gente abre. Então, até aqui, a gente só estava combatendo, né, a questão das penalidades eternas, esse dogma, apenas com o nosso raciocínio lógico. Simplesmente por analisar esses fatos, né, e fazer essas contra-argumentações. Mas a gente pode demonstrar
em contradição com os fatos positivos que a gente observa e provando que ela seria impossível de existir, né? Então, demonstrar materialmente essa sua impossibilidade. Então, por este dogma, né, a sorte das almas, de maneira irrevogável, fixada depois da morte, é como tal um travão definido aplicado ao progresso, né? Então, esse dogma, né, foi instituído irrevogável até mesmo depois da morte, né? E aí aqui a gente vai contradizer um pouco essa colocação. E de que forma? Por uma das primeiras questões. A nossa alma, ela progride ou não progride? Aí a gente traz para as nossas reflexões. Todo mundo pensar aí um pouquinho, né? Se ela progride, então a eternidade das penas seria impossível. Como é que vai ser permitido que uma alma ela se desenvolva, ela evolua, se ela, num determinado momento, estaria condenada a apenas queimar lá eternamente? Não procede. Então, a gente está tendo aí a prova material dessa impossibilidade, né? E a gente ainda poderia duvidar desse progresso, vendo a variedade enorme de aptidões morais e intelectuais existentes sobre a Terra, desde o selvagem ao homem civilizado, aferindo a diferença apresentada por um povo ou outro dentro de um século. Eu coloquei essa imagenzinha aí da evolução do homem, né? Só para a gente poder, de alguma maneira, enxergar, né, essa evolução em milhares de anos, né? Então, como é que a gente enxergaria essa questão dessas penas eternas de morrer e a alma ir queimar lá no fogo do inferno, ou ir para o céu, né, sem passar por essa questão da evolução. Então, são provas materiais, né, são comprovações materiais de que essa eternidade das penas não existe. Senão, não teríamos evolução, né? A própria evolução, tanto do homem, a evolução do mundo, a evolução das questões tecnológicas e tudo aquilo que avançou, pesquisa, ciência, né, não seria possível se houvesse nesses momentos aí entre as nossas existências essa paralisação, porque meramente a pessoa viria em um determinado momento da vida dela, ela iria queimar eternamente. Ela não passaria para um próximo estágio de evolução, como a gente traz esse esclarecimento na doutrina. Então, vocês estão vendo que as coisas agora, nem materialmente, elas se encaixam, né? Elas podem ser concebidas, né? Então, se admite não ser das mesmas almas, é forçar a admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo tempos e lugares, favorecendo umas e destinando outras à perpétua inferioridade, o que também seria incompatível com a justiça, que, aliás, deve ser igual para todas as criaturas. Então, quer dizer, foi concedida a cada um de nós, né, as mesmas oportunidades, e cada um de acordo, né, com o seu desenvolvimento, com o seu grau de adiantamento e a maneira como aproveitou as oportunidades que foram dadas, né, vai conduzindo cada um a sua jornada, né? E isso sim representa essa justiça. Então, todos nós, em um determinado momento das nossas vidas, né, hoje estamos, né, como já foi dito uma vez, né, por Breno, numa das palestras, hoje estamos nessa nossa melhor existência, né, na nossa melhor encarnação. Mas lá atrás, um dia, fomos uma daqueles neandertais lá, igual a gente viu naquela historinha. Mas progredimos, né, avançamos de alguma forma. Então, em umas determinadas existências, avançamos de maneira moral, em outras, né, de maneira intelectual, de maneira espiritual, e assim sucessivamente, né? A gente sabe que a gente não evolui simultaneamente em todos os quesitos, em todos os pontos. Então, aqui a gente fica demonstrada a justiça divina, né? Em que ponto eu vou estar aí nessa jornada?
a cada um será dado segundo as suas obras, já disse Jesus lá no Evangelho de Mateus. É a lei de causa e efeito, a lei divina pela qual a cada ato do ser corresponde um efeito, um estado e uma obra. Então, cada um no seu momento, né, no seu nível, no seu grau de evolução, no seu grau de entendimento, vai fazer uso, né, dessas oportunidades em cada um destes momentos. Né? Então, é muito importante a gente voltar, né, nesses ensinamentos para compreender em que ponto cada um está. Então, é incontestável, né, que a alma atrasada moral e intelectualmente, como até aqueles povos bárbaros, né, de outros tempos, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, como a alma cujas faculdades estão largamente desenvolvidas. Não teria lógica alguma, né? Então, como é que alguém, numa condição, às vezes, muito inferior, né, poderia ter os mesmos direitos e alcançar os mesmos lugares de alguém que já está em outros níveis de evolução, né? Então, se essas almas não progredirem, elas não podem, em condições mais favoráveis, gozar na eternidade, senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa, né? Então, cada um no seu momento. Então, cada um de acordo com aquilo que for conquistando dentro desse processo, né? Adquirindo a maturidade no tempo certo e aproveitando dessa oportunidade que lhe é colocada, né? Através de cada um dos desafios que nos são postos, né? Então, para estar de acordo com essa rigorosa justiça, chegaremos então à conclusão de que as almas mais adiantadas são as atrasadas de um outro tempo, mas com progressos posteriormente realizados. E isso eu acho fantástico, né? Aqui atingimos a questão magna da pluralidade das existências. Então a gente demonstra de forma concreta, né, que existe a pluralidade das existências como o único meio racional de resolver essa dificuldade, né? Então, façamos abstração, porém, dessa questão e consideremos a alma sob o ponto de vista de uma única existência, que aí é o outro ponto que a gente vai ver na próxima fala. Então, fica aqui para a gente, né, praticamente como disse, a comprovação, agora com fatos, né, da questão de que cai por terra a penalidade, a questão das penas eternas, né, justamente porque a gente precisaria desses graus de evolução e dessas múltiplas existências para a gente fazendo a nossa apuração, né, para fazendo a nossa evolução e o nosso melhoramento dentro desse processo, né? Senão, não teríamos também a razão de ser. Alguns já nasceriam condenados, né, para nada ser, e ao mesmo tempo outros já nasceriam, né, com essa predestinação para o que ele diz de felicidade eterna. Mas não, como todos somos irmãos e como todos somos iguais, merecemos todas as mesmas chances para poder crescer, ok? Então, aqui que era a fala da noite de hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Caso ninguém queira, então eu vou parar aqui a gravação, viu? E aí a gente vai para a nossa prece de encerramento de hoje. Só um minutinho.